sejam bem-vindos. Agradecemos a atenção de todos que nos ouvem em mais uma reflexão de palavras de vida eterna. Que este trabalho possa alcançar o coração de cada um. No capítulo 139 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulado Religião Pura, temos uma reflexão de Emmanuel sobre o versículo de Tiago, especificamente no capítulo 1, o versículo 27, no qual o apóstolo nos diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O apóstolo define bem sobre o que está conversando conosco, sobre a religião em relação a Deus, não em relação ao mundo. Lembremos-nos primeiramente que a palavra religião deriva do latim religare, que significa religar, voltar a ligar. Nesse caso, religar a Deus. Entendamos então, em primeiro lugar, que se Tiago nos fala sobre a religião para com Deus, ele está conversando conosco enquanto espíritos que somos, e não com as nossas manifestações materiais. Tiago nos fala da nossa relação íntima e espiritual com o Pai. Por isso, Emmanuel inicia o texto de análise do versículo listando o que não significa a pura religião para com Deus. Vejamos alguns argumentos que o benfeitor nos apresenta. Religião, diante das criaturas humanas, pode envolver atitudes diversas. Atender a ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências vazias, levantar monumentos de pedra. Mais adiante, Emmanuel esclarece objetivamente. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Em suma, a religião irrepreensível da alma perante a divina providência, segundo Nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade de consciência. Em concordância com essas palavras de Tiago e com a interpretação de Emmanuel, nós temos a fala sublime de Kardec, nos alertando que fora da caridade não há salvação. O decodificador da doutrina espírita no orbe terrestre vincula o nosso crescimento ao serviço pelo próximo, e não ao rótulo de uma religião. E o que dizer da tranquilidade de consciência ressaltada por Emmanuel? O exame de consciência deve ser feito diariamente, como bem nos ensinou Santo Agostinho, ao responder à questão 919A do Livro dos Espíritos. Vejamos. A pergunta: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, do conhece-te a ti mesmo. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ao que Santo Agostinho responde: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Pois bem, entendamos, portanto, o que é a religião pura, que nos auxilia no processo de religar-se ao Pai. E como bem nos diz o significado da palavra religião, de voltar a ligar, lembremos-nos que já estivemos ligados ao Pai, e que agora nós precisamos apenas nos esforçar para lembrar o caminho de volta. Que todos nós estejamos com Deus. Muito obrigada. Nos reencontramos no próximo capítulo.